Nem todos os profetas surgiram em tempos de guerra. Alguns apareceram quando o perigo era muito menos visível. Não havia muralhas sendo derrubadas. Não existiam exércitos cercando as cidades. Os mercados continuavam funcionando. Os palácios permaneciam de pé. E, para muitos, tudo parecia estar em ordem. Mas por trás dessa aparência de estabilidade, a sociedade começava a apodrecer. Foi nesse cenário que surgiu Miqueias. Ele viveu no século VIII a.C., durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Era praticamente o mesmo período em que também atuavam profetas como Isaías. Enquanto os grandes impérios cresciam ao redor de Israel, outro problema consumia o povo por dentro: a corrupção. Os poderosos exploravam os mais fracos. Juízes aceitavam subornos. Governantes usavam seu cargo para benefício próprio. Profetas anunciavam mensagens apenas para agradar quem pagasse. Sacerdotes transformavam aquilo que era sagrado em instrumento de interesse. A injustiça havia se tornado parte da rotina. Miqueias nasceu em uma pequena cidade chamada Moresete, localizada no interior de Judá. Ele não vinha da capital. Não fazia parte da elite de Jerusalém. Talvez justamente por isso enxergasse aquilo que muitos dentro dos palácios preferiam ignorar. Ele via o sofrimento das pessoas comuns. Via agricultores perdendo suas terras, famílias sendo exploradas, homens ricos aumentando suas propriedades, enquanto os mais pobres ficavam sem nada. Para Miqueias, o problema de Israel não era apenas político, era espiritual, porque uma sociedade que abandona a justiça também se afasta de Deus. Sua mensagem era direta, sem rodeios. Ele não buscava agradar reis, não procurava conquistar influência. Seu papel era anunciar aquilo que acreditava ter recebido de Deus, mesmo que isso incomodasse autoridades, mesmo que suas palavras provocassem rejeição. E elas provocaram, porque Miqueias afirmou algo que parecia impossível. Jerusalém, a cidade escolhida, a cidade do templo, também poderia ser julgada. Para muitos, aquilo era impensável, mas o profeta insistia. A presença do templo não era uma garantia automática de proteção. Se o povo continuasse vivendo na injustiça, as consequências chegariam, e elas seriam severas. Enquanto isso, no norte, o reino de Israel também caminhava para um momento decisivo. O poderoso império assírio avançava rapidamente, conquistando cidades, destruindo reinos, expandindo suas fronteiras. A ameaça crescia a cada ano, e Miqueias enxergava que o perigo vinha de dois lados. De fora, os exércitos inimigos. De dentro, a corrupção que enfraquecia o próprio povo. Era o início de uma das mensagens mais fortes de toda a literatura profética, porque Miqueias não anunciaria apenas julgamento. Ele também anunciaria esperança, uma esperança que atravessaria séculos, e começaria em uma pequena cidade chamada Belém. Miqueias observava um povo profundamente religioso. Os sacrifícios continuavam sendo oferecidos. As festas religiosas aconteciam. Os sacerdotes realizavam seus serviços. O templo permanecia de pé. Por fora, tudo parecia demonstrar fidelidade. Mas o profeta enxergava outra realidade. Ele acreditava que a verdadeira adoração não podia existir onde a injustiça dominava. E era exatamente isso que estava acontecendo. Os mais fortes utilizavam seu poder para explorar os mais fracos. Proprietários ampliavam suas terras, tomando aquilo que pertencia a outras famílias. Juízes aceitavam presentes para favorecer quem possuía riqueza. A justiça, que deveria proteger os inocentes, passava a beneficiar quem podia pagar. Para Miqueias,
Isso era uma traição a propósito da própria lei. O profeta descreve homens que planejavam o mal ainda durante a noite. Quando amanhecia, colocavam seus planos em prática. Tomavam campos, tomavam casas, tomavam propriedades, não porque precisassem delas, mas simplesmente porque tinham poder suficiente para fazer isso. Era uma sociedade onde a força começava a substituir a justiça. Nem mesmo aqueles que deveriam orientar espiritualmente o povo escapavam de suas críticas. Miqueias afirma que existiam profetas dispostos a anunciar qualquer mensagem, desde que recebessem recompensa. Se alguém lhes oferecesse alimento ou pagamento, falavam de paz. Mas, se nada recebessem, mudavam completamente o discurso. A mensagem deixava de ser guiada pela verdade, passava a ser guiada pelo interesse. Os sacerdotes também são mencionados. Segundo o profeta, alguns ensinavam mediante pagamento. Os governantes julgavam por suborno. Cada grupo exercia sua função, mas muitos haviam perdido de vista o propósito original de seu chamado. Ainda assim, todos acreditavam que Jerusalém permaneceria segura. Afinal, ali estava o templo. Ali eram realizadas as cerimônias. Ali estava o centro da vida religiosa de Judá. Miqueias, porém, faz uma afirmação que certamente chocou seus ouvintes. Ele declara que a presença do templo não impediria o julgamento se a injustiça continuasse dominando o povo. Era uma mensagem extremamente ousada, porque colocava a responsabilidade moral acima da aparência religiosa. Mas Miqueias não falava apenas de punição. Sua intenção era provocar mudança. Ele acreditava que ainda havia tempo para arrependimento. Ainda havia oportunidade para corrigir o caminho. Os profetas bíblicos frequentemente anunciavam o julgamento, não porque desejavam a destruição, mas porque esperavam que suas palavras levassem o povo a refletir e mudar. Era um chamado ao retorno, à justiça, à fidelidade. Enquanto isso, no horizonte, o Império Assírio continuava avançando. A ameaça externa crescia. E Miqueias compreendia algo importante. Uma sociedade enfraquecida pela corrupção se torna ainda mais vulnerável diante dos desafios que vêm de fora. Antes mesmo que os exércitos chegassem, o coração do povo já precisava ser restaurado. Enquanto Miqueias denunciava a corrupção de seu tempo, ele também olhava para um futuro distante. Os profetas do Antigo Testamento não falavam apenas sobre acontecimentos imediatos. Muitas vezes, suas mensagens alternavam entre o presente e aquilo que ainda estava por vir. Depois de anunciar o julgamento sobre Israel e Judá, Miqueias começa a falar sobre esperança. Mas essa esperança não estaria baseada em reis poderosos, nem em exércitos, nem em alianças políticas. Ela viria através de um governante completamente diferente. E, surpreendentemente, sua origem não estaria em uma grande capital. Não viria de uma cidade rica, nem de um centro político importante. Viria de um pequeno lugar chamado Belém. Naquela época, Belém era apenas uma pequena cidade de Judá, muito distante da importância de Jerusalém. Poucos imaginariam que um futuro governante surgiria dali. Mas Miqueias declara que daquela pequena cidade sairia alguém destinado a governar Israel. A mensagem chamava atenção justamente por isso. Na lógica humana, os grandes líderes costumavam surgir dos grandes centros de poder. Os reis eram preparados em palácios. Os governantes cresciam cercados de influência. Belém não parecia reunir nenhuma dessas características. Mesmo assim, o profeta aponta para ela. Séculos mais tarde, segundo os relatos do Novo Testamento, essa passagem voltaria a ser lembrada. Quando o rei Herodes procurava informações sobre o nascimento de Jesus,
Sacerdotes e mestres da lei citaram exatamente essa profecia de Miqueias ao responder onde, segundo as Escrituras, o Messias deveria nascer, independentemente da interpretação religiosa de cada pessoa. Esse fato mostra como a mensagem de Miqueias permaneceu viva por centenas de anos. Seu livro, apesar de relativamente curto, continuou sendo consultado e estudado muito tempo depois de sua morte. Mas a esperança anunciada por Miqueias vai além do local de nascimento desse futuro governante. O profeta descreve um rei que cuidaria do povo como um pastor cuida de seu rebanho. Alguém cuja autoridade não estaria baseada apenas na força, mas na justiça, na paz, na segurança, em um período marcado por guerras e instabilidade. Essa imagem possuía enorme significado. Enquanto muitos reis buscavam ampliar seus domínios através da violência, Miqueias apresenta um governante associado ao cuidado e à proteção. Essa esperança aparece diversas vezes ao longo dos escritos proféticos, mesmo quando denunciavam corrupção e anunciavam julgamentos. Os profetas também apontavam para um tempo de restauração, um tempo em que a justiça voltaria a prevalecer. Para Miqueias, o futuro não seria definido apenas pelas crises de sua geração. Existia uma promessa maior, uma promessa que ultrapassava seu próprio tempo, enquanto seus contemporâneos olhavam para reis terrenos. Miqueias convidava o povo a olhar para algo que ainda estava por vir, uma esperança construída não sobre o poder humano, mas sobre a ação de Deus na história. Ao longo da história, muitas pessoas imaginaram que agradar a Deus significava oferecer cada vez mais sacrifícios, mais ofertas, mais cerimônias. No tempo de Miqueias, os sacrifícios faziam parte da vida religiosa de Israel. Animais eram apresentados no altar. Festas religiosas eram celebradas. Rituais eram realizados conforme a tradição. Mas o profeta faz uma pergunta que muda completamente o foco. O que realmente agrada a Deus? Será que seriam milhares de carneiros, rios de azeite, as maiores ofertas possíveis? Miqueias responde de maneira surpreendente. Segundo sua mensagem, o que Deus deseja não pode ser comprado, não depende da riqueza, nem da posição social, nem da quantidade de sacrifícios. O profeta resume tudo em uma frase que atravessou os séculos. Ele declara que o ser humano já sabe o que é bom e afirma que Deus espera 3 atitudes fundamentais: praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. Essas poucas palavras se tornaram uma das passagens mais conhecidas de toda a literatura profética, porque elas mudam completamente a perspectiva. Miqueias não despreza a importância da adoração, mas deixa claro que ela perde seu sentido quando não é acompanhada por uma vida justa. Para ele, não fazia sentido frequentar o templo, ao mesmo tempo, explorar o próximo. Não fazia sentido oferecer sacrifício enquanto os pobres eram oprimidos. A verdadeira fé deveria transformar a maneira como uma pessoa vivia. A primeira palavra destacada pelo profeta é justiça. Na tradição bíblica, justiça não significa apenas aplicar leis. Ela envolve agir corretamente, proteger quem é vulnerável, ser honesto, respeitar o direito do outro. Uma sociedade justa era vista como reflexo da vontade de Deus. Depois vem a misericórdia. Não apenas sentir compaixão, mas praticá-la. Perdoar, ajudar, demonstrar bondade mesmo quando isso exige renúncia. Para Miqueias, uma comunidade forte não era construída apenas por regras. Era construída também pela capacidade de cuidar uns dos outros. Por fim, o profeta fala sobre humildade, talvez o contraste mais forte com aquilo que ele havia denunciado em Edom
em muitos líderes de Israel. O orgulho havia destruído nações. A arrogância havia corrompido governantes. Por isso, Miqueias apresenta a humildade como o caminho oposto. Reconhecer que o ser humano possui limites, que não controla todas as coisas, que precisa viver diante de Deus com reverência. Essa mensagem continua sendo estudada até hoje, não apenas por pessoas religiosas, mas também por estudiosos da ética e da história, porque ela apresenta uma reflexão que ultrapassa seu próprio tempo. Uma sociedade pode possuir riqueza, poder, tecnologia, grandes construções, mas sem justiça, misericórdia e humildade, ela corre o risco de repetir os mesmos erros das civilizações antigas. Miqueias não comandou exércitos, não construiu palácios, não governou um reino. Seu nome não aparece entre os grandes reis da história. Ainda assim, suas palavras atravessaram quase 3.000 anos, porque sua missão nunca foi conquistar territórios, foi confrontar consciências. Ele viveu em uma época em que muitos acreditavam que o verdadeiro problema estava apenas do lado de fora das fronteiras. A Assíria crescia rapidamente. As ameaças militares eram reais, mas Miqueias enxergava algo ainda mais perigoso. Quando a corrupção se instala dentro de uma sociedade, ela começa a desmoronar antes mesmo da chegada dos inimigos. Foi por isso que ele denunciou governantes, sacerdotes, profetas e também o próprio povo. Ninguém estava acima da responsabilidade. Ao mesmo tempo, Miqueias nunca permitiu que sua mensagem terminasse no julgamento. Sempre havia espaço para a esperança. Enquanto muitos enxergavam apenas destruição, ele anunciava a restauração. Enquanto reis confiavam em exércitos, ele falava sobre um futuro governante vindo de uma pequena cidade chamada Belém. Enquanto a religião se tornava apenas aparência para muitos, ele lembrava que Deus buscava algo muito mais profundo: justiça, misericórdia, humildade. Talvez seja justamente por isso que o livro de Miqueias permaneceu vivo ao longo dos séculos, porque ele trata de problemas que continuam existindo: a injustiça, o abuso do poder, a desigualdade, a falsa religiosidade. São desafios que atravessaram gerações, mudaram de forma, mudaram de cenário, mas continuam presentes na história humana. E existe algo curioso: os impérios que pareciam invencíveis no tempo de Miqueias desapareceram. A poderosa Síria caiu. Reinos surgiram. Outros deixaram de existir. Palácios viraram ruínas. Mas as palavras escritas por um profeta do interior de Judá continuam sendo lidas até hoje. Isso mostra que, muitas vezes, a força de uma mensagem não depende do poder de quem a proclama. Depende da verdade que ela carrega. Miqueias começou sua missão denunciando a corrupção de seu tempo. Confrontou reis, sacerdotes, profetas e o próprio povo. Anunciou que nenhuma sociedade permanece firme quando abandona a justiça. Também falou sobre esperança, sobre restauração, sobre um rei que viria de Belém, e deixou um dos maiores resumos de toda a literatura profética: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Poucos livros conseguiram reunir tantas mensagens profundas em tão poucas páginas. Talvez por isso, o nome de Miqueias continua atravessando os séculos, não como o nome de um rei, mas como a voz de um homem que ousou lembrar seu povo de que nenhuma nação é verdadeiramente forte quando esquece os princípios que sustentam sua própria existência.